Então, por que eu estou falando isso tudo? Antes de falar, estou falando de Assunção, estou falando dessas coisas todas. É porque, quanto mais vocês lerem e estudar sobre Nossa Senhora, vocês vão entender que ela, como nossa mãe, ela quer nos mostrar que a ideia central do cristianismo não é o núcleo de um cristianismo não é ideia, é vida. Por isso que eu estou falando que a nossa vida é bem-aventurada. É vida. Isso que é o centro. E a nossa vida é a história onde Deus age. Deus age porque você tem uma história concreta. Ele age em você e através de você. É isso que nós temos que entender. Então, por isso é importante entender o Evangelho. Quando eu entendo isso. Então, quando a gente lê esse Evangelho do anjo conversando com Maria, a gente começa a entender como é que Deus age. E olha que lindeza. Nós já escutamos esse Evangelho, eu não sei quantas milhões de vezes. Mas o tanto que é importante entender isso aqui. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Há uma história. Há uma história concreta. Existia uma menina numa cidadezinha de Nazaré que ninguém conhecia. Simples, pobre, humilde, louca por Deus, temente a Deus. Foi criada lá no templo com Simeão. Conhecia tudo. Conhecia toda a história. Conhecia, amava a Deus. Mas o anjo foi mandado na vida de uma pessoa concreta. Ela existia uma história. Maria tinha um sonho de ser feliz, ia casar com José, só. De repente a vida dela virou do avesso. Ela nunca imaginou o que ia acontecer a partir desse momento. Então, o que nós vamos conversar a partir daqui é tão lindo que à medida que a gente lê esse trecho, que vocês já escutaram milhões de vezes, assim como eu, nós vamos entender que tem 3 momentos muito distintos que fazem parte de um processo de maturação existencial nosso. Eles são bem definidos. Como é que a gente, à medida que vai caminhando, nós vamos entendendo e aprendendo com Maria tudo isso. E depois nós vamos ver como é que, por causa desses 3 pontos, como é que Nossa Senhora nos orienta a caminhar. O que ela nos ensina na caminhada. E isso ela era só uma menina. Né? Só uma menina. Entrando, o anjo, entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou desconcertada com essas palavras e perguntava-se que tipo de saudação era essa. O anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Conceberás em teu seio, darás à luz um filho e o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, pois não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, aquele que nascer será santo, será chamado Filho de Deus. Também tua parenta Isabel concebeu um filho na velhice e está no 6º mês, aquela que chamavam de estéril, porque nada será impossível com Deus. Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, tal como disseste. E o anjo se afastou dela. Palavra da salvação. Quando a gente lê esse trecho, a gente vê nitidamente 3 momentos. 3. O primeiro momento é quando o anjo chega e faz a saudação à Nossa Senhora. Ele sauda Maria, E que Maria toma um susto. Porque você imagina você receber primeira visita de um anjo, segundo, alguém te saudar e falar que você é cheia de graça. Então, a primeira coisa que a gente tem quando a gente precisa conversar com Deus, é uma coisa que a gente precisa aprender. Como é que eu caminho num processo meu de fé? Qual é a palavrinha mágica para me fazer a minha caminhada de fé? O caminho de fé é um processo de diálogo. Eu preciso conversar com Deus. Deus precisa e Deus me entende. Tem um teólogo que eu amo, que diz que a gente vive com Deus a parábola dos surdos. A gente não escuta. Mas que Deus fala de todas as formas, mas que a gente não escuta Deus falar. Mas Ele fala. Então, a primeira coisa é que quando eu vou rezar,
Quando eu vou encontrar, e o anjo chegou e saudou Maria, primeira coisa que a gente tem muitas vezes com Deus, quando eu estou numa vida de oração ou de caminhada com Deus, é o fator da surpresa. Deus sempre nos surpreende, como Ele surpreendeu Maria. Ele sempre traz algo de novo na sua vida, quando você está ali aberto. Quando você está aberto, o Senhor fala. E Maria toma um susto ali, né? Ela se surpreende, porque Deus tem surpresas. E quando Maria pergunta, mas como é que vai ser isto? E às vezes na nossa vida, às vezes a gente passa por algumas encruzilhadas, por alguns momentos de decisão, e a gente às vezes precisa escutar igualzinho Maria escutou. O que foi que ela ouviu? Não temas. Quantas vezes nós temos que escutar isso?